Quantas vezes nós já vimos pelo agir sobrenatural do Espírito Santo pessoas serem profundamente tocadas através da palavra, e muitas se emocionam e começam a derramar lágrimas, a chorar e a clamar a Deus, movidas por aquela palavra. Eu já vi isso acontecer algumas vezes no decorrer de todos esses anos em que eu prego a palavra de Deus. Mas uma vez foi especial por dois aspectos. O primeiro, pelo lugar em que isso se deu, pelo lugar em que eu estava ministrando esta palavra. Foi no Monte Tabor, em Israel, um monte aonde se deu um fato extraordinário, em que o corpo de Jesus, suas vestes, sua figura foi transfigurada, ou seja, a sua figura mudou, foi alterada diante dos olhos de 3 de seus discípulos que subiram lá com ele: Pedro, Tiago e João. Os 3 principais apóstolos de Cristo, a base e a liderança da igreja queria se formar. Eles subiram ali com Jesus para que ele pudesse ter um momento de oração, de reflexão. E eles ficaram por ali, assentados em uma pedra, descansando. E de repente eles observam que o corpo de Jesus ficou completamente iluminado. E surgiram 2 homens, um à direita e outro à esquerda, e começaram a conversar com ele. Quando nós meditamos sobre isso algum tempo atrás, lá em cima, nesse mesmo monte onde se deu esse fato extraordinário, muitas pessoas que estavam ali naquele grupo me ouvindo ministrar sobre isso foram tocadas por Deus. Mas teve um irmão, e ele foi envolvido de forma tão especial por essa palavra, pela glória de Deus, que ele começou a andar de um lado para o outro e começou a gritar. E ele gritava pela misericórdia de Deus, pelos erros que ele estava até então cometendo em sua vida e em seu ministério. Aquela palavra entrou como uma espada dentro do coração daquele homem e o inquietou de tal forma que ele andava ao redor de uma pequena igrejinha, um lugarejo que ergueram lá em cima, e ele clamava, e ele gritava, e ele chorava. E eu disse: meu Deus, que maravilha! O efeito que a tua palavra causou na vida desse irmão vai mudar a história dele para sempre. Sabe, e esta é a autêntica e a verdadeira palavra, aquela que procede de Deus,
é a palavra que muda a nossa história. É a palavra que transforma o nosso ser, que muda nossos conceitos, nossas ideias, nosso senso de valores, que nos faz mudar de atitude. Não é uma palavra que traga como objetivo massagear o teu ego. Não. De alguma forma, massagear o teu pecado e a tua iniquidade e dizer para você que nenhuma consequência você irá sofrer pela vida infrutífera que tem levado. Não. Não é uma palestra motivacional, gospel, de forma alguma. É uma palavra que vai entrar como uma espada e fazer divisão entre a alma e o espírito. E essa palavra é apta para discernir, para trazer à tona, para fazer imergir lá de dentro de você as verdadeiras intenções do teu coração. A imagem era espetacular. O rosto dele começou a brilhar. Os cabelos de Jesus, brancos como a neve, e todas suas vestes reluzentes, e aquele espetáculo de luzes. E eles começaram a olhar e observaram que ao lado de Jesus simplesmente se encontrava um sujeito chamado Moisés. Eles perceberam isso pelo diálogo, porque nenhum deles jamais havia visto nem Moisés e nem Elias, o outro sujeito que estava ao lado de Jesus. Eles não eram intelectuais da lei, eles não eram mestres ou sacerdotes, eles não viviam dentro de templos, mas eles tinham um conhecimento básico, como qualquer judeu, das escrituras sagradas. E eles sabiam muito bem quem era Moisés. Meu Deus, quem não sabe? O homem que recebeu os mandamentos de Deus no Monte Sinai. O monte fumegava, tremia, sob a presença e sobre o poder de Deus que abraçou aquele monte, de tal forma era a sua presença poderosa que qualquer homem que tocasse naquele monte iria morrer. Eles tinham que se manter afastados. Só Moisés poderia subir, e ele sobe para dentro daquela nuvem, daqueles relâmpagos, daquele efeito espetacular criado pela presença e da glória de Deus. E Deus começa a escrever com os próprios dedos na rocha as suas leis e entrega a esse homem. Que coisa extraordinária, Moisés. Este grande líder que tirou os escravos hebreus da terra do Egito e os conduziu até a entrada de Canaã, da terra que emana leite e mel. Elias, o outro sujeito, eles estavam conversando com o mestre. E eles estavam conversando sobre tudo o que iria suceder em Jerusalém, sobre sua morte na cruz. Eles falavam com Jesus sobre esse episódio que iria suceder em um outro monte chamado Gólgota.
no Monte Caveira, onde ele seria crucificado. Elias, quem não conhece, quem não respeita, qual judeu, qual israelita, que não ouvira falar, que não desejaria ter conhecido, estar na presença desse grande profeta. Esse homem intrépido, ousado, que através da sua palavra parava de chover sobre a nação de Israel e através da sua palavra voltava a chover. Esse homem que confrontou e enfrentou 450 profetas de Baal e os envergonhou diante da nação de Israel e os fez passar a fio de espada. Um profeta de milagres, de comunhão com Deus, alguém que era sustentado no período da seca por corvos que traziam no bico pão e carne para ele todos os dias de manhã e à tarde. Homem de profunda comunhão, de intimidade com o Deus Todo-Poderoso, e todos souberam disso, que esse homem nem sequer ele experimentou a morte como todos os demais, mas ele foi tragado, ele foi absorvido, ele foi tirado dessa terra por um redemoinho, pelo movimento do ar criado por Deus ao redor dele, e ele foi tirado dessa terra e levado para Deus. Que coisa, não? Meu Deus. Homens de profunda intimidade, que viveram em gerações diferenciadas, mas que marcaram estas gerações pela intimidade que eles mantinham com Deus, pelas manifestações desta intimidade, através de grandes milagres e sinais e prodígios, e mar se abrindo, e pragas no Egito, e grandes sinais. Quando Pedro, Tiago e João viram aqueles três ali, perceberam pela conversa que se tratava de Moisés, rapaz. Olha só, Moisés está ali conversando com o mestre, e o outro é Elias. Veja isso. E tamanha foi a empolgação, o entusiasmo daqueles três ao presenciarem esse fato extraordinário e maravilhoso, Moisés e Elias. Esses expoentes da vida religiosa dos hebreus. Moisés, o cara que abriu o mar, está aqui na nossa frente, que libertou aqueles escravos, que falava com Deus face a face, que trouxe as leis e as ordenanças de Deus. Elias, olha ele ali, Elias, rapaz. Mestre, gritou Pedro, mestre, desculpe interromper a conversa, só um minuto. Nós estamos entusiasmados, estamos arrupiados, porque nós estamos vendo Moisés, Elias. Bom estarmos aqui, mestre. Se o senhor me permitir, eu vou fazer 3 cabanas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés, e nós iremos ficar aqui. E então
Quando Pedro disse isso, veio uma nuvem sobre Moisés, Elias, sobre Jesus. E desta nuvem saiu uma voz, a voz do Todo-Poderoso, do Deus de Moisés, do Deus de Elias. E esta voz disse: este que está aqui no meio é meu filho amado, a ele ouvi. Eu não sei o que você entende disso. Eu não sei o que você discerne disto. O que você compreende, a razão pela qual Deus faz ecoar sua voz e diz: esse é meu filho amado, esse que está aqui no meio entre Moisés e Elias é o meu filho amado, ouçam o que ele tem a dizer. Aquela voz, a voz de Deus, não veio por causa de Elias. Não veio. Não veio por causa de Moisés. Não. Veio por causa de Pedro, Tiago e João. Veio por causa da igreja. Veio por minha causa, por tua causa. Veio para nos abrir os olhos, para nos dar discernimento, para alicerçar a nossa fé, para nos dar o rumo correto, a direção certa. Sabe, eu fico pensando o que representaria a figura de Moisés e a figura do profeta Elias para aqueles homens. Moisés regou a austeridade da lei, dos costumes judaicos, das ordenanças, das festas. Elias, o avivalista, o sobrenatural, o homem que fazia cair fogo do céu, o avivamento, a manifestação de prodígios. De maneira que nós temos hoje em nossos dias, e quero que você preste muita atenção nisso. Pessoas que fazem aquilo que o apóstolo Paulo, servo de Cristo, alertou. Ele disse: muitos dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Pedro, e outros falam eu sou de Apolo. E Pedro e Paulo, então, ele alerta a igreja dizendo: nós não somos coisa nenhuma, senão ministros, através dos quais vocês receberam fé. Tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus, a Ele é toda glória e honra e louvor. Infeliz, coitado e miserável daquele homem que quiser atrair a atenção das pessoas para si próprio. Infeliz, coitado, miserável do homem, da mulher, da instituição religiosa,
da denominação que quiser se autoprojetar, se tornar evidente, se tornar famosa, ocupar o lugar da glória de Deus. Porque existem muitas pessoas que afirmam de boca para fora que estão fazendo a obra de Deus, mas na realidade, no frigir dos ovos, se passar pela peneira, você vai observar que aquele homem, aquele grupo determinado, eles estão lutando por uma causa própria. Não se trata do reino de Deus, mas se trata de uma causa própria, de um ministério próprio, que tem a sua renda, que tem os seus milhões a serem cuidados, que tem toda uma estrutura e uma infraestrutura que precisa religiosamente ser preservada e cuidada. E a pretexto de fazerem a vontade de Deus, eles estão fazendo sua própria vontade, criando o seu próprio rei. E existem brigas de denominações. E os pentecostais falam mal dos tradicionais, os que seguem Elias falam mal daqueles que observam a lei de Moisés, são tradicionais. Eles não dão valor às evidências dos milagres e do sobrenatural de Deus. E existem guerras entre denominações e guerras entre pastores e líderes, porque eles querem de alguma forma menosprezar o outro, para que as pessoas que lhe seguem possam estar cada vez mais firmadas com o seu cajado, com a sua condução, para que ele não perca o dízimo e as ofertas daquelas ovelhas, e se possível ele possa atrair a daquele outro, e por isso ele vai falar mal, ele vai dizer que aquele outro está no caminho errado, ele vai dizer que a única igreja onde Deus opera é a igreja em que ele está, é a única igreja onde Deus cura, realiza milagres, aonde há profecias verdadeiras, e que o único lugar no mundo inteiro aonde a presença do Espírito Santo pode ser observada de verdade é ali, e que venham todos para lá, porque todos os demais lugares, e todas as demais igrejas, e todos os demais líderes, e todos os demais pastores são apenas coadjuvantes, e alguns são até usados pelo diabo. De maneira que você observa nitidamente essa guerra, esse conflito de interesses, e como Paulo disse, alguns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, e eu sou de Apolo, e essas pessoas começam a seguir homens. E muitos são instrumentos de Deus, que Deus usa de acordo com a vontade dele, naquela geração e naquele costume, naquela situação ou circunstância em que aquele homem foi instrumento nas mãos de Deus, mas apenas isso. Assim como Moisés e como Elias. E uma voz vem no meio da nuvem e diz, por causa daqueles homens, não por causa de Moisés e de Elias, Moisés e Elias sabiam perfeitamente discernir o papel deles na história. Moisés e Elias sabiam com quem eles estavam falando, era o Filho de Deus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, a própria palavra, o próprio Verbo, a própria voz de Deus tomou forma humana e estava ali. Único capaz de resgatar, de redimir, de perdoar, de sarar, de morrer na cruz, para levar sobre si a maldição que estava sobre a raça humana e dar ao homem e à mulher a possibilidade de serem novamente filhos de Deus. Esta voz veio por causa de Pedro,
ficaram empolgados. Moisés, estou arrupiado. Rapaz, é Elias. Vou pedir um autógrafo. Eu vou encostar nele. Pega meu celular, Pedro, eu quero bater uma selfie. Rápido, eu quero postar essa foto com Moisés. Tira uma minha com Elias, eu vou correr lá atrás, vou postar isso, porque esse cara é demais, ele é o Elias. De maneira que muitos cristãos, muitas pessoas religiosas, muitas pessoas que de alguma forma se envolvem com coisas que dizem respeito a Deus e a sua palavra, eles começam a se desvirtuarem e eles começam a seguir doutrinas de homens e ensinamentos de homens. Isso é uma coisa tão forte, tão violenta, que nós observamos sujeitos hoje que têm milhares de seguidores e que eles não são pessoas que desvirtuam camufladamente alguma revelação, algum texto bíblico, mas eles são capazes de fazer a afirmação mais absurda. E chegam a dizer que eles são o próprio Cristo. E pasmem, milhares de pessoas acreditam e o seguem. Há alguns anos atrás, na Guiana, o pastor Jim Jones levou 900 pessoas ao suicídio coletivo em nome de Jesus. Para provarem ao mundo o repúdio deles pelos costumes do mundo, eles se mataram. Eles deram ouvido aos ensinamentos daquele louco, daquele pastor enlouquecido, daquele pastor que começou a doutrinar doutrinas de demônios, que perdeu a razão, que se envaideceu, que foi levado pela ganância, que foi levado pela vaidade. Ele ficou louco e começou a ser um instrumento do diabo, e as pessoas continuaram a ouvir a ele e se mataram em nome de Jesus. Esse é meu filho amado, Pedro, Tiago, João. Eles querem fazer uma cabana, uma para Elias, outra para Moisés, e outra para o meu filho. Vocês estão por acaso os equiparando ao mesmo nível, ao mesmo patamar? Vocês estão querendo eternizar esta situação que é meramente momentânea? Eles apareceram aqui por causa de vocês para conversarem com o meu filho sobre a morte dele no Calvário, para que vocês tivessem um ensinamento, porque vocês formam a base da igreja, e eu quero que vocês entendam que esta revelação, esta que meu filho está trazendo, ele está cumprindo as leis, ele está cumprindo as profecias, ele está trazendo a verdade. As coisas do passado eram apenas sombra do que haveria de ser revelado. Ouçam o que ele tem a dizer, deixem de ignorância, de estupidez, de religiosidade vazia, de crendices, deixem dessas coisas e ouçam o que ele diz. Isto será a sobrevivência de vocês. O que eu revelei a Moisés, nem ele compreendia direito. O que eu fiz através de Elias, nem ele compreendia direito. Prestem atenção no meu filho. Ouçam o que ele tem a dizer. Sigam o que ele tem a dizer. Quantas pessoas hoje abrem a Bíblia?
Quantas pessoas hoje que frequentam e que abarrotam os templos evangélicos em busca de milagres e de bênçãos e de conquistas, não são capazes de confrontar o que os falsos profetas lhes ensinam, porque eles não conhecem a verdade, porque eles não conhecem a Bíblia Sagrada, porque eles não conhecem a palavra de Jesus, porque eles não conhecem os ensinamentos do Mestre. Quando ele disse: não andeis ansiosos por nada nesta vida, eles não são capazes de discernir o engano, porque eles não conhecem a verdade, nem pelo que haveis de vestir, e nem pelo que haveis de comer. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Todas estas coisas que o povo desse mundo se descabela para alcançar, vosso Pai vos dará gratuitamente, porque Ele vos ama. Observai o lírio dos campos, observai os pássaros do céu. Eles por acaso estão ansiosos por aquilo que eles vão comer amanhã? Eles não semeiam, não plantam, não ajuntam em celeiro. Vocês já viram algum deles morrer de fome? Será que o vosso Pai não ama mais vocês do que a passarinhos? Mas as pessoas não ouvem Jesus, elas não escutam o Mestre, elas não ouvem a palavra dele e começam a ser enganadas por homens gananciosos, por falsos profetas, por homens que começaram bem, começaram no Espírito, mas foram se envaidecendo e começaram a lutar pelo seu próprio reino, pelo seu próprio domínio, por suas próprias ovelhas, pelo seu próprio povo, que seguem a ele e não a Jesus. Uma vez eu conversava com um irmão e ele disse: se o meu bispo mandar eu pular na lama, eu pulo. Eu falei: é mesmo? Fica à vontade então. A alma é tua. Eu estou te mostrando na Bíblia. Você se recusa a dar ouvido à verdade. Você dá ouvido ao teu bispo, mas a Bíblia diz que nós devemos ser sujeitos aos nossos pastores, enquanto eles são sujeitos a Deus, a revelação maior, que é a palavra de Jesus, que é o verbo que se fez carne. Se eles se desvirtuarem, meu irmão, sejam anátema, e anátema seja o que ele prega. E se ele não se quebrantar e se converter de seus maus caminhos, ele vai para o inferno, junto com o diabo e com os seus demônios, e ele vai com terno importado, e ele vai com sapato de couro alemão, e ele vai com Bíblia, capa de couro, e ele vai com todos os seus recursos e tecnologia para o inferno, porque ele não prega a verdade. A vida é sua. Se você quer ser um cego que é guiado por outros cegos, caiam ambos no abismo, a alma é tua. Deus trouxe essa palavra daquela nuvem: esse é o meu filho amado, escutem o que ele tem a dizer, ouçam o que ele tem a dizer. Meu irmão, minha irmã, passe a ler tudo que Jesus ensinou e você vai ficar escandalizado, escandalizada, ao perceber que 95% das pregações de hoje em dia são ensinos de homens e ensinos de demônios. Não dá mais pra ficar do jeito que está. Chegou o tempo, eu sei que deu. Olha, nós chegamos ao final do nosso programa, estamos no último minutinho. Um abraço a todos, fica na paz e deixa esta semente germinar em teu coração.